Bom dia a todos. Eu recebi uma questão aqui, não sei se é exatamente para mim ou para a mesa, ou para todos, tá? Eu vou aproveitar e já vou ler porque eu achei interessante e acho que pode ser útil já para a gente pensar. A burocratização que assola os sindicatos do setor público e privado, aliada à cooptação de dirigentes por governos e patrões, é um mal que cobra um preço alto na hora das lutas concretas. O papel pedagógico das greves e mobilizações é fundamental, mas como potencializar esses avanços frente a uma estrutura sindical extremamente oficialista e legalista? Que pontos seriam fundamentais numa proposta de reforma sindical e trabalhista, se é que há essa necessidade? Bom, inicialmente, a minha ideia era tentar comentar o conjunto de intervenções desta mesa, como o professor Cogiola explicou inicialmente, né, ainda tinha uma parte só do público, tanto o Nestor Pitrola como o Atenágoras, né, Teixeira Lopes, né, o Atenágoras da Conlutas e o Nestor Pitrola é do movimento dos piqueteiros, por uma série de questões não puderam estar aqui, o que nos enfraquece, né, o debate, a mesa. E então a minha ideia inicial era tentar debater e comentar essa experiência no campo da reorganização e das formas de luta que temos vivido no último período, mas tentando levantar outras questões também sobre o tema, né? Eu lembro de uma frase que eu vou levantar inicialmente para depois voltar mais para frente no assunto. O Thompson, um trabalho, né, o historiador inglês Thompson, um trabalho, ele comentava que quando os trabalhadores ingleses eram revolucionários, eles não eram socialistas, ou o movimento dos trabalhadores, né, na época que era revolucionário, não era socialista, e quando se tornou socialista, deixou de ser revolucionário, né? Isso um pouco do 19 para o 20, né? Depois eu vou retomar essa ideia, que me parece central. Em termos, né? Eu acho que cabe uma discussão se é operário, se não é operário, se o funcionário de um determinado setor é operário ou não é operário. Pelo menos nesse momento, não é, acho que é a questão mais importante, né? Por outro lado, existem setores populares, muitas vezes que poderíamos até discutir se são diretamente trabalhadores, porque às vezes tem a posse dos seus meios de produção, um pequeno artesão, eventualmente um pequeno camponês, né? Enfim, existe um grande movimento, vamos dizer assim, da população em geral, né? Não só os trabalhadores, mas movimentos, né, de moradia, os movimentos estudantis, os precários, né? Agora a gente tem, por exemplo, na Europa, uma categoria que na Espanha é o Nini. O Nini nem trabalha nem estuda, né? Na Espanha, segundo o último dado que saiu essa semana, eu espero não estar enganado exatamente no dado, mas é algo assim em torno de 23% da juventude ou dos jovens entre, se não me engano, o cálculo que eles fazem é entre 15 e 29, nem trabalha nem estuda, né? Em Israel, por exemplo, é 18%, né? A média na Europa seria 15%, ou algo assim, dos 15% ou 18% também. Enfim, é um contingente enorme de setores populares, né? Trabalhadores
e também gente ligada a lutas específicas, problema de moradia, questão das drogas, as questões de gênero, enfim. Enfim, a gente tem uma série de movimentos. O último período foi marcado pela retomada das lutas, na Europa em particular, né? Um crescente, né? E por um fenômeno também importante, que é a retomada das lutas dentro do próprio Estados Unidos, né? Particularmente com o movimento de ocupação, o Wall Street, etc. O Oriente Médio, que também, né, no último período, um período agitado, né? O Oriente Médio eu vou deixar de lado no momento, porque me parece que o fenômeno ali ganhou uma dimensão superior exatamente ao tema aqui da mesa. Já seria um problema já das próprias revoluções em curso, né? E sairia vamos dizer, estaria num nível muito superior da gente discutir sujeitos e métodos de luta. Ali o problema é muito acima, né? Mas voltando à Europa, que eu acho importante destacar, você tem a luta de trabalhadores formais, informais, né? Ou os precários, que eventualmente são também formais, mas tem uma condição instável, né? E um rebaixamento ainda maior dos direitos. Você tem a luta dos imigrantes, tanto os legais como os ilegais, e a luta da juventude, né? E como eu falei aí, os que nem trabalham muitas vezes e nem estudam, e não porque são burgueses, mas é porque não tem perspectiva de emprego, enfim. Bom, na Europa, né, é curioso, né, que a gente tem, além de greves e protestos, de maneira geral, uma série de ações variadas, né, que vão desde as ocupações das praças e eventualmente de prédios, no caso das praças, como a questão dos indignados, né, a atos de luta de pequenos grupos, mas exemplares. Por exemplo, na Itália teve uma temporada aí e ainda se continua, de subida em torres e tetos de fábricas. O pessoal sobe lá 5, 6, 2 trabalhadores no teto de uma fábrica, numa torre no meio da cidade, e fazem uma espécie se recusam a descer, colocam faixas, embaixo outros trabalhadores montam uma espécie de acampamento para apoiar os que estão ali em cima, né? E com isso consegue-se um espaço, né, de protesto, né, na mídia. O último, agora tem um novo, em vez de subir nas torres, agora os mineiros desceram nas minas e não sobem, né? Teve um caso agora assim na Itália, né? Até atos de saques, de quebra-quebra, né? A gente está vendo um movimento de saque na Espanha, a gente teve aquelas mobilizações, aquelas revoltas na Inglaterra, em Londres em particular, mas também na França, de se queimar os carros, de saquear lojas, né? Se enfrentar com a polícia. Até atos de desespero mesmo, né? Nessa luta dos mineiros italianos, né, para não falar dos espanhóis, mas na luta dos mineiros italianos, um episódio que acho que teve pouco eco aqui no Brasil, mas que é terrível, né? O mineiro italiano, debaixo da mina, tem a imprensa, eles estão ocupando a mina, chega, então vocês querem o sangue dos trabalhadores? Ele tira uma faca e enfia no braço, assim, um negócio terrível, né? Ou casos de trabalhadores e pessoas que simplesmente atearam fogo ao corpo, né? Em Israel tivemos vários casos, né? E em outros países também, às vezes claramente como um protesto, né? Um suicídio na frente de um órgão público, às vezes, né? Suicídios que a gente nem fica sabendo, né? Na Itália, que eu acompanho com um pouco mais de atenção, esse ano, o ano passado, assim, estava um índice de suicídio, mais de um suicídio por semana. Eu não sei se chega a ser um por dia, mas era um índice altíssimo de suicídio, não só de trabalhadores, também aí atingindo também outros setores da sociedade.
No fundo, o que eu poderia até ligar com uma questão que nos atinge, por exemplo, aqui na universidade, ano passado, a gente viveu um grande movimento de luta, né, que acabou se materializando na questão do problema da polícia, né, em cima da questão do Fora PM. Né, e o que isso tem em comum, o que todos esses movimentos têm em comum, me parece? Né? No caso do movimento da universidade ano passado, né, a gente tem aqui uma lista de professores, né, uma espécie de grupo de e-mail dos professores, né, e eu tentava, né, vamos dizer assim, explicar para os professores, ainda uma parte, ainda os de esquerda, que de uma forma ou de outra apoiavam o movimento, a dificuldade de entender o movimento dos estudantes. Certas ações que o movimento estudantil adotou no ano passado entraram em choque com um pouco a visão consolidada sobre o movimento que um setor importante dos professores tem. No fundo, o que está em questão, me parece, é uma espécie de divisão, mas que não é necessariamente contraposta até o fim, ela pode ser associada, que é um pouco as lutas, vamos dizer, o que a gente chamaria de institucionais, ou por um caminho institucional, né? E as lutas que questionam vamos dizer, tentam achar um atalho, né, para essas lutas, sejam manifestações, greves, piquetes, ocupações, que, num certo sentido, questionam a ordem e questionam quem é o dono da fábrica ocupada, quem é o dono, quem manda na universidade, se os estudantes estão bloqueando, né? Enfim, essa forma de ação direta, vamos dizer assim, né, tem ganho uma importância muito grande, né, e queria tentar pensar por quê. Né? Essa que eu acho que é a diferença que os professores, por exemplo, mais velhos de esquerda, muitas vezes, não digo todos, mas alguns, né, em geral, o pessoal que é menos engajado, tem dificuldade de compreender, porque tende a haver um movimento muito ligado aos partidos e às formas tradicionais de mobilização. No fundo, essa situação me parece que vem não da crise do capitalismo, né, ou da atual crise do capitalismo, mas vem de antes. Né? Acho um momento importante, né, e daí a minha fala, a citação inicial do Thompson, né, eu acho que pós-89, né, com a queda do muro, né, na verdade a queda do muro, que se discute se foi o fim do socialismo, o fim do comunismo, etc. Na verdade, para mim a queda do muro matou o reformismo. Né? É claro que existem muitos reformistas hoje, mas na verdade eles não são reformistas, no sentido anterior da palavra. Porque antes de 89, vamos dizer, de maneira geral, o movimento, né, mesmo os reformistas, vamos dizer, a divisão entre reforma e revolução, de maneira geral todo mundo falava, inclusive os reformistas, não, queremos chegar no socialismo. Né? Se queriam ou não queriam, se isso era sincero ou não era sincero, eu nem vou discutir, mas o movimento, de maneira geral, se colocava em nome do socialismo. E aí posso perguntar para vocês, qual a última vez que alguém ouviu o Lula falar em socialismo? Ou a Dilma? Né? Ou mesmo a CUT? Né? Eles não esse sentido, né, esse sentido do reformismo, a gente pode até usar o termo, né? O Valério Arcari fez um livro agora, né, avaliando o governo Lula, que ele fala o reformismo sem reformas. No fundo, o velho reformismo, ao abandonar o socialismo, ainda que como meta utópica ou até uma mera ilusão,
né, passou simplesmente a gestão do capitalismo. Né? E se o movimento político gera o capitalismo, ele não pode ser a favor dos trabalhadores em última instância. Né? Daí que a CUT, por exemplo, tenha feito um curso de investimento na Bolsa para trabalhadores. Né? Porque, no fundo, o problema é esse. Né? A luta contra a burocratização, em primeiro lugar, dos sindicatos e dos movimentos em geral, né? Os sindicatos é mais forte pelo peso, pela estrutura sindical que a gente tem no Brasil, mas não só no Brasil, isso também ocorre, né? Ainda em outros países que têm uma estrutura diferente também ocorre, é porque ao abandonar a perspectiva do socialismo e da transformação da sociedade, né, o que se coloca é a gestão do capital. E para ser gestão do capital, você tem que jogar na lógica do mercado e do capital. Né? É o problema, por exemplo, de uma coisa que é importante no Brasil atualmente, em muitos setores, que é o problema da participação nos lucros e resultados. Se você abandona a luta do salário e começa a lutar pela participação nos lucros e resultados, bom, então a greve vai derrubar, ou pode derrubar os lucros e resultados. Então, o sindicato passa a ser, como é que fala? Ou pode passar a ser parceiro. É claro que a situação não é simples, né? Porque esse discurso é um discurso muito forte, né? E muitas vezes existe uma pressão da base por esse tipo de situação, de abonos, etc., né? de vales e coisas do gênero. Bom, então eu acho que o que me parece fundamental, né, nessa questão é que essa derrota, perdão, esse abandono do reformismo, da perspectiva socialista, que vai impactar centralmente as grandes direções sindicais, de maneira geral, do Ocidente, né? Estados Unidos é exceção porque não se colocavam nessa bandeira, mas na Europa e na América Latina, e dos partidos tradicionais. E daí que os setores, daí que tem uma certa confluência de uma situação dos últimos 20, 30 anos, que é que tem uma variação entre a América Latina e a Europa, para pegar os dois casos, mas ou a Europa e os Estados Unidos, que por um lado, no caso da Europa e dos Estados Unidos, embora também tenha ecos, o Brasil acho que tem uma situação diferente. A América Latina, como ela falou, teve um momento aí uma situação econômica especial frente à Europa e aos Estados Unidos no último período. Mas você tem uma situação cada vez com menos perspectivas para a juventude, seja a juventude trabalhadora, né? Na Europa, hoje, provavelmente, você tem a primeira geração na história, desde a Segunda Guerra Mundial, que vive pior que os pais, sabe que vive pior que os pais e não tem ilusão que vai viver melhor que os pais. Né? Na Europa, praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, a expectativa era sempre o crescimento dessa condição, pelo menos a manutenção. E hoje se sabe que não será melhor. Né? E se sabe que todos esses planos de ajuste, né, ainda que os governos prometam que é o último até o ano seguinte, quando vem um novo governo e um novo plano. Então você tem uma falta de perspectiva ampliada e, por outro lado, uma desilusão, né, com as formas tradicionais de luta, né, geridas pelos partidos e pelas centrais sindicais ou pelos sindicatos, que no fundo são gestão do capitalismo. Na Europa, parte grande. Agora não, agora teve a centro-esquerda europeia, de uma forma ou de outra, foi derrotada nas últimas eleições, na última rodada de eleições, exceto na França, que volta, mas de maneira geral eles foram os que aplicaram os planos, ou pelo menos uma parte dos planos, né? Então, no fundo, existe uma desilusão com esses partidos tradicionais e com as centrais sindicais, né?
Porque, no fundo, a burocracia sindical, ainda que na Europa não tenha, em geral, o sistema do sindicato único, você tem lá os grandes aparatos sindicais que, ao fim e ao cabo, são gestores também dessa ordem, apoiam os partidos de centro-esquerda que fizeram as reformas. Então, cada vez mais, me parece que a juventude, né, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, com todas as diferenças que são necessárias colocar, questionam, não é, os aparatos políticos e institucionais, né? Então, quando eu comecei a participar da política, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você podia falar que o PT era o partido da juventude, né? Evidentemente não de toda a juventude, mas a juventude que se organizava, que se mobilizava, se considerava petista. Hoje me parece que isso não é da mesma forma, ainda que votem eventualmente no PT, não se incorporam até o fim, né? No fundo, né, as traições, né, todo o problema dessa gestão do capital, né, leva que a juventude tenha uma visão muito crítica dessa situação. Daí a necessidade de ações diretas, né? As ocupações, os piquetes, em vez de esperar os tribunais, as eleições, ir para as mobilizações que né? A gente vai para as ruas, claro, se choca, todo tipo de mobilização. Toda vez que a gente fizer algum tipo de manifestação, você pode ter certeza que a gente vai incorrer em algum crime ou alguma contravenção, porque sempre tem alguma lei que não pode pisar na grama, não pode distribuir papel, não pode usar o carro de som, sempre vai se achar algum argumento para questionar as mobilizações. E de maneira geral, a juventude tem essa questão dessa ação. Eu não quero entrar numa discussão sobre um certo individualismo ou não da juventude, mas, por exemplo, então você tem situações que eu me lembro, por exemplo, na greve de 2002 aqui da faculdade, que as assembleias, você tinha, sei lá, 100, 200 inscrições, e que os professores, né, mais velhos achavam uma maluquice, porque no tempo deles ia lá, falava 5 pessoas e estava resolvido e o pessoal votava. Não, e agora todo mundo quer falar, né, o que é positivo, né? Então, o que me parece, para ir concluindo, é que, tanto no caso do movimento sindical, aí para discutir a questão que me foi colocada, ou à mesa, eu acho que a primeira questão é o problema do socialismo, né? Ou o movimento sindical é socialista ou é gestor do capitalismo em menor ou maior instância. Veja, pode-se ver aí, por exemplo, a questão dos fundos de pensão das estatais e o papel da burocracia cutista nessa gestão, por exemplo, né? E por outro lado, uma série de combates que são necessários, embora o quadro sindical não seja um quadro fácil. Tem o problema da burocratização, tem uma tendência a se burocratizar, a resolver os problemas individuais, o sujeito que é demitido, tem que fazer homologação, aquela coisa, né, o cotidiano da estrutura sindical, né, e pressões materiais, etc., que é necessário combater. Por outro lado, isso que me interessa mais, para concluir, é que esse questionamento, né, desses novos movimentos na Espanha, por exemplo, os indignados, né, e outros, né, é necessário ver o que se questiona, porque em parte se coloca que se questionam os partidos. Embora eu acho que tem uma tendência em geral no Brasil, pelo menos, a pensar partido, o que é o TRE diz que é partido, né? Para mim, o termo partido tem um sentido muito mais amplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o problema não é necessariamente os partidos. Não existe, na minha opinião, uma forma de organização política que não passe por partidos. Se você vai chamar isso de partido, se o TRE vai chamar isso de partido, vai aceitar que é partido ou não, é outro problema. Agora, o partido, no fundo, é uma organização política. O problema que se questiona, no fundo, né,
é o sistema político partidário de sustentação da ordem, né, com que faz que você pode votar, por exemplo, no caso da Europa, no centro-esquerda ou no centro-direita, que em geral se revezam, e que continua tudo na mesma, porque no fundo aplicam a mesma política, né, adotada pelo União Europeia, FMI, o Banco Central Europeu, né, a famosa Troika, enfim, e estão na lógica aí da gestão do capitalismo. Porque aí o problema, também para retomar com a questão que a Josiane colocou no final, ou esses movimentos, seja indignados, seja ocupações, o problema das fábricas ocupadas, de maneira geral, todo o movimento, né, de contestação, ou se coloca o problema do poder, né, ou vão ser derrotados, ou vão ser incorporados de uma forma ou de outra ao sistema. O capitalismo e a estrutura capitalista tem uma capacidade muito grande de incorporar, né, desnaturalizando ou desnaturando as coisas, né? Então, ou nós questionamos o poder, né, de maneira geral, ou, né, a gente acaba naufragando. Então, nesse sentido, né, é que não podemos ficar numa ilusão da ação direta, que às vezes pode, né, o sujeito vai lá na rua, joga pedra na polícia e tal, volta para casa com o sentido do dever cumprido, mas no final aquilo ali pode ser interessante, é importante no questionamento da sociedade, mas não vai mudar a sociedade, né? Se a gente não toma o poder e não derruba o capitalismo, no fundo a coisa se recoloca sempre, né? Daí a necessidade que o movimento dos trabalhadores junte o fato de ser socialista e ser revolucionário e não ficar na gestão do capital. É isso que eu queria falar. Muito obrigado.